Agora eu chamo o pastor Valnei trazer a mensagem hoje de manhã. Bom dia. A alegria de estarmos reunidos mais uma vez para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus nessa manhã. E é fácil começar na carreira cristã. É muito alegre, animado, e sempre tinha um professor do seminário que dizia: começar é muito bom, difícil é terminar. Começar bem é fácil, difícil é terminar bem. Hoje nós vemos o apóstolo Paulo cumprindo sua missão, a missão que Deus lhe deu até o fim. Vamos para Atos 27, e essa é a ideia de hoje: cumprindo a missão de Deus até o fim. Sua missão, obviamente, como a minha também, como a de Paulo, só termina quando Deus nos chama. Mas existem situações difíceis na missão e nós devemos continuar perseverando. Por isso, cumprindo a missão de Deus até o fim, em Atos 27. Interessante que aqui nós temos tanto o capítulo 27 como 28 também, mas hoje vamos ficar no 27, um relato de um naufrágio. Hoje talvez não seja tão significativo assim, embora sempre tenha um filme ou outro sobre navios que naufragam. O Titanic, vez por outra, aparece aí, né? E navios famosos, e filmes que retratam naufrágios. Mas na antiguidade era muito comum. Homero, ele escreveu obras que ficaram muito conhecidas no mundo grego sobre naufrágios. E era aventura, e era empolgante, e todo mundo naquela época queria ler esse tipo de história sobre naufrágios. Por quê? Porque o mar era algo inexplorado, na verdade. Então eles estavam ali, esse relato do século I depois de Cristo, então era algo muito novo, tudo muito novo e perigoso. Então, para eles, esses relatos de naufrágios e de viagens marítimas era, como a gente ouve hoje, o homem tentando chegar a Marte, né? Fica todo mundo fascinado ouvindo essas histórias. Por que eu estou dizendo isso? Lucas, ele faz exatamente nos moldes daquela época um relato de um naufrágio, um relato de uma viagem marítima que vai terminar no naufrágio, a gente sabe disso, onde no contexto está ali o apóstolo Paulo. Houve vários momentos em que Paulo entrou em navios e viajou. A gente sabe que ele já passou por naufrágios, mas Lucas decidiu enfatizar esta viagem, obviamente para a edificação da igreja, para a glória de Deus, mas também contextualizando a mensagem da Escritura com um gênero muito empolgante daquele período. Por que é importante dizer isso? Porque a igreja, ela tem que se contextualizar, obviamente, sem pecar e sem imitar as práticas pecaminosas do mundo. Então nós vivemos no equilíbrio. Nós não podemos ser descontextualizados e também não podemos seguir as práticas de pecado do mundo. A igreja tem que ser empolgante, a igreja tem que ser vibrante, a igreja tem que ser atrativa, pregando Jesus Cristo, a fiel palavra de Deus, mas contextualizada, ou seja, de modo que as pessoas entendam essa mensagem. Não podemos ser tão isolados do mundo, de modo que quando vamos falar do Evangelho, ninguém entende o que a gente está falando. Parece que estamos falando uma coisa assim, totalmente obscura e que ninguém sabe o que é. Não pode ser assim. Então Lucas, de modo incrível, ele registra esse relato de um naufrágio para a edificação da igreja e para que as igrejas da época ficassem empolgadas. Certamente todo o livro de Atos é empolgante para um crente e para a igreja de Jesus. A gente sabe que Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia e depois foi julgado por Festo e por Agripa, um Herodes, um rei ali, e ele consegue pregar o evangelho para eles, e os diálogos ali são incríveis, como nós já estudamos, e ele apelou para César. Tendo apelado para César, como cidadão romano, ele agora vai ser levado ao imperador. E é interessante que Festo, o governador, tinha que redigir uma carta, mandando pelo centurião essa carta, dando as razões e os motivos porque Paulo estava indo ser julgado lá
pelo imperador. E o imperador nessa época era Nero. Então, tudo isso para entender que agora nós vamos ler um relato de navegação. Tem até um slide aí, está preparado para nós observarmos um pouco sobre esse relato. Mas, enquanto isso, nós queremos ler Atos 27, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Ele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, aqui você tem um mapa, a gente vai ver só um pouco do percurso, não sei se tem o apontador aí para a gente apontar. Tá, olha... Está pronto aqui, né? Então, estava aqui Cesareia, onde Paulo... Primeiro começou em Jerusalém, quando a gente vê os relatos do capítulo 20, 21. Depois ele foi para Cesareia, onde foi julgado novamente, apelou para César, foi enviado, ficou 2 anos preso aqui. E então a navegação veio para Sidom, chegando aqui em Chipre, foi até Mirra, entendendo que aqui é a Ásia, certo? Foi para Cnido, Rhodes, de onde a gente conhece o Colosso de Rhodes, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e então chega para Creta. O vento empurrou o barco para Bons Portos. Eles queriam vir aqui por cima. Esse deveria ser o trajeto normal da embarcação. Por quê? Porque quando eles navegavam no mundo antigo, eles jamais fariam esse trajeto aqui no meio do mar. Jamais. Eles sempre navegavam costeando, porque se houvesse um naufrágio, dava para poder ir até a margem, né? Então eles viriam por aqui, era o ideal, subindo, e aqui, provavelmente, eles iriam para a Itália, para depois por terra chegar até Roma. No entanto, nós vamos ler pelo texto, que os tempos não estavam bons, e os ventos empurraram aqui até Bons Portos. Nós lemos até aqui. Daqui... Depois vem para Malta, onde houve o naufrágio já perto da ilha de Malta, certo? Então, basicamente, esse é o trajeto. Chipre, Jerusalém, que é o mar Mediterrâneo que nós conhecemos, e a ilha de Creta, certo? Depois nós vamos retornar ao mapa. Cumprindo a missão de Deus até o fim. O apóstolo estava realmente resignado a cumprir sua missão. 2 anos preso em Cesareia, agora ele está vindo para Roma. Lá em Roma, sua missão era pregar o evangelho. Talvez até para o imperador, não sei se conseguiu, não temos relatos. Mas sabemos que alguns da casa de César se converteram ao Senhor Jesus Cristo. O que é necessário para cumprir a missão de Deus? A missão que Deus nos deu. Paulo teve essa missão, muito específica. Deus revelou a Paulo esta missão. Deus revelou a nós uma missão na Bíblia Sagrada. A nossa missão é glorificar a Deus nesta terra, com a nossa vida, com a nossa voz, com a nossa mente, com o nosso corpo. Essa é a nossa missão. Parte de glorificar a Deus aqui na terra envolve o quê? Pregar o evangelho do reino. Essa é a nossa missão. Eu pensava que a minha missão era eu ser feliz aqui na terra. Não é a sua missão. Isso pode acontecer, pode não acontecer. Será que Paulo estava feliz? 2 anos preso em Cesareia? Acredito que ele ficou feliz. Mas se ele pensasse como os crentes modernos pensam, ele não estaria feliz, não é verdade? 2 anos preso. Agora sendo levado como escravo numa embarcação. Então, certamente, para nós isso não parece felicidade.
mas a gente tem que começar a resetar nossa mente e colocar no lugar o quê? Felicidade é servir a Deus. É isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz. Porque é o que a Bíblia diz. Enquanto cantamos isso, né? Hoje, quando os sonhos desmoronam, né? E aí, quer dizer, acabou minha vida. Como assim? Se você é crente em Jesus, que sonhos são esses que desmoronaram, que acabou com sua vida? O seu sonho tem que ser cumprir sua missão. Qual a sua missão? Se você é crente em Jesus, o Senhor lhe chamou das trevas do pecado para quê? Para glorificar a Deus. Essa é a sua missão. A missão de Paulo era glorificar a Deus, pregando o evangelho aos perdidos, de modo muito específico, indo a localidades que nenhum outro crente ou apóstolo iria. Porque Paulo estava completamente resignado e dedicado a fazer tudo o que Deus quisesse que ele deveria fazer. Tanto que ele nem casou. Ele poderia ter casado novamente, ele estava dentro das exceções bíblicas para um novo casamento, mas ele não quis. Ele pôde fazer isso em santidade. Vou me dedicar completamente ao serviço do Senhor. E nós vamos ver o que é necessário para cumprir a missão de Deus, a missão que Deus nos deu aqui, através dessa viagem marítima de Paulo aqui, incrível viagem. Vamos ver 3 atitudes na vida do apóstolo. Primeira atitude, para você cumprir a missão que Deus lhe deu até o fim: determinação. Todo crente tem que ser determinado para cumprir a missão que Deus lhe deu até o fim. Sem determinação, você não vai cumprir essa missão. Você tem que se esforçar, você tem que querer. Crente que a gente fica puxando pelo braço para fazer as coisas do Senhor, infelizmente ainda não entenderam a missão, ainda não estão dedicados ao Senhor como deveriam estar. Infelizmente, esses irmãos são infantis e têm que aprender a maturidade. Isso tem que ser dito na igreja. Por quê? Porque os crentes têm que amadurecer para servir ao Senhor todo dia na sociedade, glorificando a Deus. Atos 23:11 fala do propósito de Deus para a vida de Paulo, específico. Atos 23:11 diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Ele estava preso também aqui, né? Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, o que era mais importante para Deus na vida de Paulo era que ele desse testemunho de Jesus, tanto em Jerusalém como em Roma. Qual é a missão de Deus para você? Onde você deve dar testemunho de Jesus Cristo? Esta é a missão de Deus para você. No seu trabalho, na sua família, no seu grupo social. Não confunda as coisas. Nós podemos ser felizes sim nesta terra. Por que você fala tanto de felicidade? Porque é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer cumprir a missão que Jesus deu. Isso está em descompasso com a fé no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, cumpramos a missão que Jesus deu. Se Deus quiser, o Senhor vai nos dar uma condição de felicidade, dentro da perspectiva de felicidade de Deus, como Ele revela na Bíblia Sagrada, não dentro da perspectiva de felicidade colocada pelo mundo e pela sociedade perdida do pecado. Isso é muito importante. Então, felicidade, cumprir a missão que Jesus nos deu. Se você ainda não entende essa perspectiva, ore a Deus para entender. Peça a Deus para que você tenha essa capacidade de entender: eu estou vivo para cumprir o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus morreu na cruz e ressuscitou e subiu aos céus, e deixou a igreja, eu e você, para cumprir o ministério de Jesus aqui na terra. Enquanto eu não cumprir o meu ministério de Jesus aqui na terra, eu não serei feliz e realizado, porque nós fomos salvos para isso. Mas como é que você tem certeza? Você pode estar se perguntando, e deve se perguntar. Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela é matemática. 2 mais 2 são 4. A Bíblia, o que ela diz acontece, se cumpre, é claro, é evidente. Talvez você não queira crer em tudo que a Bíblia diz.
Você vai passar 10 anos sofrendo. Aí vai crer. Aí você vai olhar para trás e dizer, se eu tivesse crido antes, teria poupado tanto tempo, tanto trabalho, tanto sofrimento, a vida teria sido tão mais fácil. É verdade, porque a palavra de Deus está aqui não para nos prejudicar, mas para facilitar a nossa vida. Paulo sabia sua missão. Olha, Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse, diz para Ananias, um texto da conversão de Paulo, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, antes da sua conversão, tinha um objetivo de vida. Talvez suceder Gamaliel, ser um fariseu renomado em Jerusalém, muito status, muita riqueza, muito poder na sociedade ali, judaica de Jerusalém. Talvez esse era o principal objetivo de Paulo, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, uma das duas tribos mais puras, racialmente falando, que era importante para um judeu naquela época em Jerusalém. Dos fariseus era o mais fiel que você podia imaginar da idade dele, provavelmente já membro do Sinédrio naquela época. Ele tinha tudo para ser o mais bem sucedido dos fariseus no seu período. Mas ao crer em Jesus, mudou. Esse não é mais o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida agora é cumprir a missão que Deus me deu. Paulo se tornou missionário e foi cumprir esta missão. Talvez Deus queira que você se torne um missionário. Se for a vontade de Deus, vá. E tem que ir, porque se não for, vai ser um problema para você. Mas talvez você não deva ser esse missionário. Deus não lhe chamou para ser um missionário de tempo integral. Mas você pode ser esse missionário de tempo parcial, onde você vai, levando o evangelho, causando impacto com a sua vida e a sua pregação. Coerência. Vida e pregação gera impacto na sociedade, não tenha dúvida disso. Você não precisa ser grosso, nem agressivo com ninguém. Basta viver e pregar, mesmo sendo um pecador. Isso gera extremo impacto na sociedade corrompida pelo pecado. E então começa a viagem a Roma. Talvez aqui a gente pense que é um dos últimos estágios da vida de Paulo, mas essa é a viagem para a primeira prisão. Paulo ainda vai ser solto e passar por uma segunda prisão, que é aquela lá de 2 Timóteo, que é a prisão final, onde Paulo, posteriormente, pouco tempo depois, vai ser morto sobre o império de Nero. Então, como lemos em Atos 27, verso 1, aqui começa a viagem. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Então, foi para Roma, Júlio era o responsável ali. E eles foram no navio chamado Adramitino. Olha o verso 2. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, como eu mostrei no mapa, eles iam sempre pela costa. Como eles foram pelo sul da ilha de Creta e fizeram essa reta até Malta, não era um caminho normal. Esse foi um desvio por conta das más condições climáticas. E esse navio Adramitino estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Na época, não havia navios comerciais como hoje. Você pode pegar um navio comercial e ir viajar, um cruzeiro, né? Não existia isso. Havia navios comerciais, havia navios que levavam mercadoria. Este centurião, Júlio, ele tinha uma comitiva, certamente, né? Vários soldados com ele tinha os prisioneiros, e ele estava procurando um navio que fosse para a Itália. Não tinha um navio de onde eles estavam ali que iria direto para a Itália. Então ele foi para um porto, para de lá pegar um navio que fosse de Alexandria para a Itália. Por quê? Porque o Egito era o grande produtor de cereais para suprir a capital Roma. Então ele deveria pegar um navio que fosse de Alexandria para Roma e que passasse no porto onde eles iriam parar. Então não havia navio de passageiros, eles estavam no navio de carga e eles estavam ali perto de Troade, ali na Ásia Menor, onde havia uma igreja também, e dali eles iriam direto para a Itália, costeando o mar pela Ásia, como mostramos aí em cima no mapa. Junto de Paulo estava
Aristarco. Olha como Deus era maravilhoso. E aqui a gente percebe que quando Deus envia os seus servos para as missões difíceis, aqui era uma missão difícil, Deus vai enviar você também para algumas missões difíceis, para glorificar o nome dEle e pregar o Evangelho de Jesus, mas Deus também, Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Paulo era um missionário, Paulo era corajoso, mas Paulo era um homem, ele tinha suas necessidades, ele precisava de companhia. Junto dele foi Aristarco, talvez até preso com ele, talvez. E ele estava ali para ajudá-lo, né? Então Aristarco, macedônio, seguiu Paulo em muitos momentos da sua vida, e ele esteve ali. Não só Aristarco, a gente vê sobre Aristarco lá em Atos 19, 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, desde as viagens missionárias, Aristarco estava junto do apóstolo. Olha o capítulo 20, verso 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Aristarco estava junto também, lá em Atos capítulo 20. Aristarco também foi preso, lá em Colossenses 4,10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Então Aristarco estava preso com Paulo também nesse momento. E lá em Filemão 1,24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Desses três, Demas se desviou. Olha, sempre acontece essas coisas, mesmo no meio dos missionários, Demas acabou se desviando. Mas Deus deu a Aristarco companheiro de viagem, companheiro de prisão, e eles poderiam estar ajudando o outro. Mas ainda, veja o cuidado de Deus. Deus abençoou para que aquele homem, o centurião, ele fosse favorável a Paulo. Olha o verso 3, Atos 27, 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Sidom era um porto muito conhecido. Tiro e Sidom, ele tinha um porto natural muito conhecido. Por que um porto natural? Porque quando você vai fazer um porto hoje, você tem que cavar profundamente, né, para que o navio chegue à costa e não encalhe. Entende? Para que ele chegue perto da margem e não encalhe. E senão o porto, quando não é natural, tem que cavar bem fundo para que o navio chegue. Tem até o prático, né, que vai manobrar esse navio para que ele chegue direitinho. Os containers são colocados nesses navios grandes hoje, na modernidade. Na antiguidade não tinha como fazer um porto desse, então eles procuravam portos naturais onde, naturalmente, redundantemente falando, era profunda a água e o navio podia chegar bem perto da margem. Existiam portos naturais assim, lá em Tiro e Sidom haviam desses portos. Chegaram a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, Júlio era o centurião, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Havia uma igreja em Sidom, né? Então Júlio permitiu que Paulo saísse do navio. Talvez ele estava procurando já outro navio para embarcar. Os irmãos de Sidom foram lá, pegaram Paulo, levaram para casa, deram uma boa refeição, provavelmente a refeição do navio, para os prisioneiros. Não era muito boa, não era muito nutritiva. Então Paulo teve uma refeição decente, conversou com os irmãos da igreja, oraram juntos. Olha, isso é o cuidado de Deus. Deus deu Aristarco, Deus deu irmãos da igreja de Sidom para apoiar o missionário nesse momento. Certamente tinha um soldado com Paulo, obviamente, para Paulo não fugir, embora Paulo não fosse fugir, claro, mas tinha um soldado ali com ele. Então veja como Deus estava cuidando mesmo no momento de grande dificuldade. E é assim que acontece mesmo. Quando estamos dispostos a cumprir a nossa missão, vai ter dificuldade, os problemas surgirão. Não é só Campina, né? Tem vales também. No entanto, o Senhor nos fortalece, o Senhor dá o conforto, o Senhor coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar, animar e fortalecer. Aqui nós temos Aristarco e a igreja de Sidom, que certamente deu apoio a Paulo ali. Olha o verso 4 então, Atos 27, 4. Partindo dali, de Sidom, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Então eles foram de Sidom até a Lícia. Perceba que é um diário de bordo,
é um diário de um marinheiro quase. Veja como Lucas ele coloca especificamente para onde eles estão navegando. Sabe o que isso significa para nós? Significa que essa história aconteceu mesmo. Essa história é um fato que aconteceu mesmo. Os detalhes, toda essa geografia existe até hoje, está lá. Obviamente teve o desgaste natural dos séculos, mas está lá até hoje, as ilhas. Então a gente pode entender que esse relato não é fantasioso. Aconteceu mesmo com pessoas reais, Paulo existiu, Lucas provavelmente estava também na embarcação, junto com Aristarco, registrando. E o Espírito Santo de Deus quis registrar esse capítulo na Bíblia Sagrada para nós, primeiro, vibrarmos com uma viagem como essa e percebermos que é necessário ter determinação para cumprir a sua missão até o fim. Deus disse para Paulo: você vai ser um instrumento para pregar o evangelho para gentios, israelitas e reis. Foi a Jerusalém, depois das viagens missionárias, Atos 20, 21, foi a Jerusalém, lá foi espancado, sofreu, julgado, preso, levado para Cesareia, 2 anos em Cesareia. Agora você vai para César, essa viagem difícil, determinação. E determinação é muito simples, não é difícil não. Determinação significa o quê? É você querer cumprir a missão do Senhor, a missão que Deus lhe deu. Não pense, vai ser difícil, não vou conseguir, sou incapaz, não dá certo. Não pense nisso, porque esses pensamentos vêm de um coração de pecado. Não pense nisso. O que é que você tem que pensar? Deus me deu uma missão, glorificar o nome dele aqui na terra, e eu vou cumprir. Vá. O resto, Deus resolve. Como nós lemos, Deus dizendo para Paulo lá em Atos 23, coragem. Importa que assim como você testemunha em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Hoje é do mesmo jeito, coragem. Amanhã, segunda-feira, você vai pregar o evangelho. Coragem, essa é a obra de Deus. Abra sua boca, fale do evangelho e viva do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então eles chegaram e pegaram um navio alexandrino, Atos 27, verso 6, achando ali o centurião, um navio de Alexandria. Ali ele estava em Mirra, certo? Mirra, lá em Mirra eles encontraram um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Alexandria era uma cidade do Egito, onde é muito conhecida pela sua biblioteca, que infelizmente foi destruída no incêndio, segundo a história relata. Esse navio saía de Alexandria carregada de cereal, que iria alimentar a cidade de Roma. Os imperadores eram tão preocupados em faltar alimento na cidade, que eles davam incentivo financeiro para os navios mercantes do Egito irem a Roma, mesmo no período do inverno, porque segundo os relatos, no período do inverno, era muito difícil navegar por aquelas águas, e muitos navios naufragavam. Então os navios que comercializavam cereais, o que é que eles faziam? No inverno a gente não navega. Só que aí Roma dizia, eu pago mais, né? Eu pago mais. Se você vier, um exemplo, eu pago o dobro. A gente precisa de cereal. Roma se tornou uma grande capital, o imperador estava ali, não podia faltar comida para o imperador e para a sua corte. E então, os navios iam, mesmo no inverno, mesmo no risco, no perigo, eles iam para a Itália. E então, o centurião pegou exatamente esse navio de Alexandria. Veja que tudo encaixa com o relato dos textos de arqueologia e da história, que fala exatamente sobre todo esse movimento de mercado no mundo antigo, pelo Mediterrâneo, do Egito até Roma. E então entraram nesse navio, um navio alexandrino que iria levar cereal para Roma. E então, verso 7, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia.
Então, lá onde nós mencionamos aqui, a imagem está aí ainda? Não? Agora está. Então eles pararam em bons portos. Nos versos seguintes, nós vamos observar que Paulo diz: vamos ficar aqui, não vamos sair não, porque se sair, pode correr risco do navio naufragar e perdermos toda a mercadoria e as vidas. Mas o comandante do navio e a tripulação e o mestre disseram: não, vamos navegar que vai dar certo. Eles queriam sair daqui e chegar até aqui. O certo era vir por dentro, porque estavam mais protegidos, talvez até parar por aqui e o resto pegar outro navio aqui. Mas o fato é que eles não conseguiram subir, o vento os empurrou para cá e então houve o naufrágio já perto de Malta. Então, a grande discussão nos próximos versículos é: ficamos em bons portos ou vamos para frente e procuramos outro porto melhor que nos dê mais assistência para passar o inverno? Outro risco que eles tinham e medo era descer para a África, para o norte da África. Ali tinham muitos bancos de areia, segundo os marinheiros, e eles podiam naufragar. Em tudo isso, Paulo estava lá preso, mesmo tendo o conforto de Aristarco, Lucas certamente com ele, passou ali pela igreja de Sidom, mas Paulo não reclamava. Ele estava determinado a cumprir a missão que Deus havia dado ali para ele. O apóstolo estava satisfeito porque estava cumprindo a sua missão. E aqui entra nosso conceito de felicidade e insatisfação. O que traz insatisfação? Insatisfação para a sua vida. Estou insatisfeito porque eu ganho pouco. Estou insatisfeito, descontente porque não tenho o que eu quero. Estou insatisfeito porque não realizei meus sonhos. Percebe? A insatisfação na vida do crente moderno tem tudo a ver com aquilo que ele quer e não consegue nesta sociedade perdida. Não estou dizendo que é errado você querer prosperar na vida, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é errado você trabalhar, estudar e melhorar sua condição de vida. Não estou dizendo isso. Estou falando de insatisfação por não conquistar sonhos, desejos e realizações. A nossa satisfação, alegria, felicidade deve estar em cumprir a nossa missão. Se o seu foco é o Senhor Jesus Cristo e você vive nesta terra para agradá-lo, pregar o evangelho de Jesus, cumprir a missão que Deus lhe deu, certamente você estará satisfeito, feliz, contente e alegre, apesar das dificuldades, da falta de uma certa realização na sociedade humana, ou de uma doença, ou de qualquer coisa que tirou sua alegria, sua paciência, seu ânimo. Você está satisfeito porque você está cumprindo a missão mais importante da sua vida, a razão da sua existência. Lembre-se de Paulo, quando ele foi chamado das trevas para a luz, foi para cumprir a missão que Deus deu. E você não vê nos relatos de Atos e das epístolas um Paulo triste. Você não vê tristeza ali. Obviamente, em alguns momentos, em Filipenses, ele diz que está triste com os irmãos e tal, mas você percebe que ele está animado, motivado e continua até o fim, determinado a cumprir a missão que Deus deu. Não importa o seu temperamento, se você é ativo, se você é calmo, tranquilo, não importa. Você tem que cumprir a missão que Deus lhe deu. Todo crente em Jesus foi salvo das trevas do pecado para cumprir a missão que Deus lhe deu. Isso é além de um aspecto da religiosidade. Isso é um fato de que o Senhor nos chamou para cumprir a missão que Deus nos deu. Existem outros elementos da vida, mas este é o mais importante e é nisso que nós devemos observar. Determinação para cumprir a missão que Deus nos deu até o fim. Você tem tido determinação? Você se comprometeu com Jesus realmente?
Ou você acha que a sua conversão foi para resolver os problemas da sua vida? Se você pensa assim, você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que ter mais vida de oração. Você tem que entender o que é o Evangelho de Jesus, que é maravilhoso. E como é bom viver para Jesus. Talvez por isso você seja um crente triste. Talvez. Todo mundo aqui eu creio que é um crente alegre, animado e feliz. Mas se você está triste, algo está errado. Você tem que observar o quanto o Senhor Jesus é maravilhoso e como é maravilhoso cumprir a missão que Deus nos deu. Mas uma segunda atitude, só para a gente iniciar, uma segunda atitude para que nós venhamos a cumprir nossa missão, é confiança. Primeiro, determinação. Você viu isso no apóstolo Paulo aqui. Segundo, confiança. Você tem que confiar em Deus nos perigos da missão. Nesta missão, você está vivendo hoje para a glória de Deus e agradar a Jesus, haverá perigos, dificuldades. Não é tão simples, a vida não é simples, haverá perigos e dificuldades. Você confia em Deus, não nas pessoas, mas em Deus, para lhe sustentar nesta missão. Olha o verso 9, Atos 27, 9. Depois de muito tempo, eles estavam lá em Bons Portos, né? É isso mesmo, exatamente, Bons Portos, essa localidade, Bons Portos ficava em Creta, no sul, certo? Eles tinham que ter ido para o norte, e não conseguiram por causa do vento. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Interessante observar aqui o tempo do dia do jejum. É o mesmo nome que se dá para o dia da expiação. Esse período dava entre setembro e outubro, dependendo do calendário lunar, que era o calendário dos judeus naquele período. Sempre em setembro e outubro era muito difícil a navegação. Então, normalmente eles não navegavam neste período. No entanto, eles estavam indo para Roma nesse período. Os ventos eram muito fortes, as condições climáticas eram extremas. Havia muita tempestade, normalmente, as nuvens cobriam o céu, de modo que você não conseguia se localizar direito nem pelo sol e nem pelas estrelas, e sempre havia muito nevoeiro nesse período de setembro e outubro, por isso não se navegava muito nesse período aqui. Paulo, missionário, era experiente na navegação, é interessante, né? Lá em 2 Coríntios 11, 25 diz: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar. Eu disse que ele era experiente, mas ele afundou 3 vezes, então se ele estava conduzindo o barco, ele não era tão experiente, mas pelo menos ele conhecia sobre navegação, e ele ficou uma noite e um dia na voragem do mar, provavelmente boiando em alguma coisa, se apoiou em alguma madeira, em algum barril, alguma coisa que tinha ali, e ficou boiando uma noite e um dia, e o frio, de dia nem tanto, mas e de noite. Então ele tinha experiência de naufrágio, ele conhecia as condições climáticas. Veja que o missionário, ele tem que pregar o evangelho, mas ele tem que ter outras habilidades também, né? Então Paulo ali, ele sabia fazer tendas, vender tendas, mas ele também sabia um pouco sobre navegação. Baseado nisso, ele foi dar um conselho para o centurião e para quem estava conduzindo o navio. Atos 27, 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então o conselho de Paulo foi esse: olha, é perigoso, vamos ficar em Bons Portos, era o que Paulo estava querendo dizer. Vamos esperar o inverno passar, e aí depois a gente sai daqui e vai para Roma. Mas eles não deram ouvidos, verso 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Óbvio, né? O centurião não ia ouvir o preso, ele ouvia o piloto e o mestre do navio, só que o missionário aqui era tão bem treinado, que até de navegação e as condições climáticas ele entendia muito bem. Verso 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenície, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta,
o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então eles iam tentar contornar e ir para o norte, da ilha de Creta, achar esse porto natural ali e passar o inverno ali. Eles não ouviram o que Paulo estava dizendo. Então no verso 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, a tradução quer dizer nordeste, né? Um tufão, uma tempestade de vento chamada nordeste, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O que significa isso? O navio ficou à deriva. Eles não conseguiam mais manobrar, não tinha mais para onde ir. O navio ficou à deriva e sem controle. Verso 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Por que eles queriam recolher o bote? Já pararam para pensar nisso? Provavelmente, parte da tripulação dos marinheiros, vendo que o negócio ia dar ruim, perderam o controle do navio. Eles foram pegar o bote para fugir, para ir para Creta, ainda estava perto, e abandonar o navio e se virem, vamos embora. Mas aí eles conseguiram impedir esse motim da tripulação, ou pelo menos de parte da tripulação, e recolher o bote. E no verso 17, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. O navio estava totalmente sem controle, eles não conseguiram cingir, dominar o navio. Verso 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, estavam jogando a carga fora, para que o navio ficasse mais leve, de alguma forma conseguir manobrar o navio. Verso 19, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Essa armação do navio provavelmente seria tudo que tinha no navio de madeira, que era pregado até, mas que era supérfluo para a navegação e que estava pesando. Então eles queriam ter um navio mais leve para manobrar melhor. Então eles jogaram tudo fora. Toda a tripulação e até os escravos, os prisioneiros ali, eles estavam fazendo isso, ajudando para que o navio não naufragasse. Verso 20, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Dias sem ver o sol e sem ver as estrelas, não sabiam para onde estavam indo. O navio estava à deriva, mar aberto, não sabiam se a costa estava perto ou não. A tempestade era tão espessa e já durava tantos dias de chuva que eles estavam completamente perdidos, sem esperança de salvação. Exceto quem? Paulo. Ele tinha confiança em Deus mesmo neste grande perigo da missão. Como é que a gente sabe? Deus disse, você vai pregar lá em Roma. Ele sabia da palavra de Deus para ele. Ele sabia que ele chegaria e pregaria o evangelho lá. Esta era a vontade de Deus. E além de tudo isso, ele conhecia o Senhor Jesus Cristo. Olha Lucas 8:22. Lucas 8:22. Certamente Paulo conhecia esse relato do próprio Lucas. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Paulo sabia quem era Jesus. Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. Se aquela tempestade estava assolando o navio deles, rumo à Itália, é porque Deus queria. Deus tinha um plano, Deus tem um projeto, mesmo no perigo, mesmo na dificuldade.
Você não deve orar para que Deus tire o perigo ou o problema. Pode até orar, mas não quer dizer que Deus vai tirar. Você tem que orar para que Deus cuide de você, lhe fortaleça, lhe dê condição de passar pela tempestade, incólume, firme, animado, determinado para glorificar a Deus e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantos crentes na modernidade estão desanimados por circunstâncias da vida, não estão entendendo a mensagem de salvação, não estão entendendo a ressurreição, não estão entendendo o novo céu e nova terra, estão achando que o Evangelho é só para hoje? Isso é nas igrejas que pregam esse negócio de cura e tudo, só hoje. O Evangelho é para a eternidade. Você creu em Jesus para uma vida eterna e para dedicar essa vida ao Senhor como oferta a Deus, para cumprir a missão que Deus lhe deu. Jesus, ele pode acalmar a tempestade. Jesus pode salvar aquele navio da tempestade que eles estão passando aqui, no meio do mar Mediterrâneo. Ele tem todo o poder para isso. Da mesma forma, Jesus tem poder para cuidar da minha vida e da sua vida no momento dos problemas e das tempestades. Só que esse não é o objetivo. O objetivo não é eu pedir a Jesus para resolver os problemas da minha vida, no meio das minhas tempestades. Esse não é o objetivo. Qual o objetivo? Pregar o Evangelho, glorificar a Deus. Esse é o objetivo. E é nisso que os crentes estão errando. Eles não estão cumprindo a sua missão. Querem que Jesus os livre da tempestade, mas não querem cumprir a sua missão de proclamar o Evangelho aonde nós devemos ir. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê confiança em Deus nos perigos da missão e determinação para cumprir nossa missão aqui nesta terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por termos o privilégio de Te adorar. Obrigado, Senhor Deus, por este relato tão maravilhoso sobre esta viagem marítima, onde nós percebemos o apóstolo determinado e confiante, mesmo sendo um prisioneiro, mas pronto para cumprir a sua missão. Ajuda-nos a sermos determinados e confiantes para cumprir a missão que o Senhor nos deu, de glorificar o Teu nome, ó Pai, aqui nesta terra. Faz com que sejamos fiéis à Tua palavra, fiéis ao Teu plano e ao Teu projeto redentivo e ao projeto de glorificar o Teu nome aqui, até a volta do Senhor Jesus, até o dia que o Senhor nos chame, até estarmos eternamente com o Senhor. É o que eu te oro e peço a Deus por todos nós. Amém.